Primeiramente, muito boa noite, meu povo, minhas povas. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Estava com saudade desses bate-papos mais informais que a gente costuma fazer aqui de vez em quando, simplesmente para trocar uma ideia, conhecer vocês um pouco mais, se aproximar um pouco mais, entender quais são os eventuais problemas que vocês estão enfrentando aí. Eu quero lembrar vocês que eu sou reprogramador mental e eu ensino a vocês tudo o que você pode precisar e necessitar para que você reprograme a sua mente para alcançar seus objetivos. Aqui dentro a gente trabalha com materiais completos para várias áreas da vida, porque o meu foco é desenvolvimento humano. Aqui dentro a gente fala sobre relacionamentos, a gente fala sobre autoconhecimento, a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, a gente fala sobre uma série de coisas e hoje eu quero explicar para vocês como que você faz para usar o seu cérebro, essa caixinha linda, essa coisinha molenga que fica embaixo dessa caixinha linda, como você pode utilizar todo o potencial do seu cérebro para você alcançar qualquer objetivo na sua vida. Sabe aquela coisa que você está procrastinando aí, que está difícil de fazer, que você não está conseguindo, não tem energia, quer ler um livro, pega o livro, lê a capa, já desanima, bota ali do lado, volta para o Instagram, para o YouTube, e não consegue pegar firme em nada? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. É, eu vou compartilhar um slide aqui com vocês, mas ocasionalmente eu vou e volto, para que a gente possa conversar aqui e vocês possam me ver mais de perto, ok? Boa noite para vocês. Adriana, Poliana, Sália, Imaculada, Elisângela, deixa eu ver quem mais aqui, deixando para trás aqui. Regilene, usuário do Zoom, não estou vendo seu nome. Imaculada, Poliana, eu já falei, enfim. Seja muito bem-vinda. Se eu esqueci seu nome, chama a minha atenção aí no chat, que eu falo seu nome na sequência. Se você está vendo esse papo aqui pelo YouTube, você vai é, se inscrever no canal e vai curtir o vídeo agora no comecinho. Caso você não goste do conteúdo que você ouvir aqui e ver aqui, no final você troca, põe um dislike lá, mas faça alguma coisa, não fique inerte aí não. Tudo bem? Você que está aqui comigo, não se esqueça de clicar nas reações quando você gostar de algo que eu falar aqui, que você achar inspirador. Vamos lá? Deixa eu colocar um slide bonitão aqui na tela para vocês acompanharem comigo o tema de hoje. A ordem do foco. A ordem do foco é uma espécie de jogo que eu criei para que a gente possa ter, de uma forma divertida, fazer a coisa que a gente procrastina, que a gente está achando chata. E eu quero convidar vocês a participar desse processo comigo. E para isso eu quero te dar todas as informações necessárias aqui para você entender o que é um detox de dopamina, como é que você pode reconstruir a dopamina dentro da sua cabeça, utilizando isso para construir disciplina, mas muito além disso, eu quero que você entenda que molécula é essa, o que é a dopamina e como que você pode utilizar ela a seu favor. Combinado? Vamos lá. Deixa eu te contar um pouquinho do meu processo aqui e do porquê que eu posso hoje te garantir que isso funciona. Eu, ao longo de toda a minha vida, tentei diversas vezes fazer processos de construção de massa muscular, ter uma vida mais saudável. Eu acredito que vocês entendem que para nós é muito mais fácil sair para tomar uma cerveja, enquanto principalmente um homem solteiro que mora sozinho. É sair para tomar uma cerveja todo dia, encontrar com um amigo no boteco todo dia, um barzinho, uma baladinha, um negocinho, todo dia em Belo Horizonte tem um evento. É um showzinho de rock aqui, é um cover de não sei quem ali, é um negócio. E bar de rock aqui é o que não falta, e nas cidades próximas também. E eu amo. Logo, pensa, você tinha compromisso todo dia, aí no outro dia, como é que levantava cedo para fazer o que queria fazer? Queria fazer uma corrida de manhã, como se eu estava meio ressaqueadinho do dia anterior? Já não estava nem aguentando mais tomar aquela quantidade de cerveja que eu bebia, e o corpo pedindo um recesso, e você está tão habituado com aquilo, vai dando 9 horas da noite, você já tomou um banho, está pronto para deitar, um amigo liga, você acaba saindo. Por quê? Você não tem uma programação. O que aconteceu comigo nessa época? Eu me tornei um cara muito obeso. Eu cheguei a pesar, eu não sou uma pessoa muito alta, mas eu cheguei a pesar quase 90 quilos. E isso, para mim, no padrão de vida que eu vivia, não funcionava. Era dor aqui, dor acolá, vocês imaginam, né? Ia no médico falar onde é que estava doendo, tinha que ficar fazendo uma batidinha no corpo assim para o médico entender onde é que era, porque não dava para falar que era só o corpo todo. E como que o detox de dopamina me ajudou? Eu, através do processo que eu startei com um detox de dopamina, eu consegui, ao longo do último ano, de dezembro de 2024
a dezembro desse ano, construir um físico que está no caminho do que eu sempre desejei. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Como é que é possível você construir disciplina? Porque entenda que a procrastinação, ela não é falta de vontade de fazer, também não é preguiça. E só a disciplina não resolve a procrastinação, ok? Então vamos lá. Quais as áreas que o jejum de dopamina me ajudou de uma forma geral? Olha, melhorou meu sono, melhorou minha disposição, melhorou meu foco, melhorou minha energia pessoal, eu tenho mais disposição para fazer as coisas. Mas duas áreas da minha vida se destacaram muito, que foi a área física, onde eu de fato consegui iniciar o processo de construção de músculos, hoje eu tenho 40 centímetros de braço, eu estava com 24,5. Por aí você já imagina. O bracinho era parecia um salaminho, tadinho. Hoje o braço está até mais razoávelzinho. E também aprendi a desenvolver e a cultivar o meu lado espiritual de uma forma mais branda. E assim, sem exagerar em nada. Hoje eu posso te dizer que a minha mente é um lugar com muito menos ruído, é um lugar com muito mais clareza. E para mim hoje é muito, muito, muito mais fácil estar em estado de presença. E o estado de presença, pessoal, ele era o que me faltava para eu combater uma série de outras coisas que eu estava enfrentando também, como a ansiedade, um processo depressivo que eu estava finalizando o tratamento dele e por aí vai, tá bom? Então, eu quero que você entenda que o excesso de estímulo que você pode estar sofrendo aí e que talvez você provoque em você mesmo que é o grande causador que te impede de conquistar e construir as coisas que eu acabei de falar aqui com você. E eu quero te convidar a entender um pouco melhor isso daí. Vamos lá. Para a gente começar, como é que é? A Elisana perguntou aqui assim: como é que você desenvolveu o espiritual? Elisana, processos de meditação. Antes eu não conseguia meditar, porque a mente não me permitia. Era um monte de pensamento intruso, era um monte de coisa. Eu não tinha foco, entende? E quando eu fiz um jejum, um detox de dopamina, que a gente vulgarmente chama de jejum de dopamina, não tem a ver com isso, o seu corpo não para de produzir dopamina, tá? Você só para de usar a dopamina errada do jeito errado na hora errada. E aí você consegue, através dessa recuperação, fazer essa molécula ser utilizada da forma correta para o seu benefício. Tá bom? Espero ter respondido sua pergunta. Se não tiver, pode escrever aí ou aprofundar que eu explico e te oriento um pouquinho melhor. Tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o que é de verdade o jejum de dopamina e o que é a dopamina. Por quê? Porque não adianta a gente estar aqui falando de uma coisa que você não entende e eu falar só de uma forma superficial, sem que você consiga ter o entendimento do porquê o que eu estou dizendo de fato funciona. E é isso que eu quero falar com vocês aqui agora. Vamos lá. Tem um professor americano que também é pesquisador, eu não sei se o nome, se a pronúncia correta do nome dele é a que eu vou fazer aqui, mas está aí na tela, vocês podem conferir. Ele se chama Kent Berrid. Ele coloca para a gente, nas explicações de vários artigos dele que eu li, que a dopamina ela não está ligada ao desejo e à antecipação, mas ela está ligada, perdão, e também não está ligada ao prazer em si. Ela está ligada àquela vontade de fazer alguma coisa. Aquela sensação que você tem de prazer quando você resolve uma coisa e não tem impedimento interno. Por exemplo, vou tomar um copo d'água. Quando eu pensei em tomar um copo d'água e sabia mentalmente que não tinha impeditivo daquilo, eu me senti bem. Quando a gente está passando por algum tipo de coisa que a gente quer pegar um copo d'água, mas está com preguiça de ir ali buscar, a gente precisa rever como é que anda a nossa dopamina. Ok? E por que a gente precisa rever, Flávio? Porque, vamos lá, tem uma pesquisadora da Faculdade de Stanford, nos Estados Unidos, que ela fez o seguinte, ela chama Lana Lemke, e ela coloca assim para a gente, ó, é um alerta que ela faz, vivemos em excesso dopaminérgico. Quando o cérebro se acostuma com picos rápidos, ele perde a tolerância ao esforço profundo. E aí, o que eu acredito aqui, que é o que mais assusta, e que eu quero que você preste atenção em mim aqui agora.
Quais as coisas hoje fazem com que você perca a tolerância à profundidade em alguma tarefa e, consequentemente, não consiga manter esse esforço durante muito tempo, ou o seu foco durante muito tempo? Redes sociais, sim, Instagram, YouTube. Sabe essa coisinha dos vídeos rapidinhos aí? Você entra no Shorts, fica lá quando você assusta. Já passou 3, 4 horas? É isso daí. Isso aí é feito utilizando as descobertas da neurociência para prender você, porque a moeda do século agora é a atenção. Quanto mais tempo você fica na plataforma, mais dinheiro acontece ali. Então, elas são programadas para te dar estímulo constante. Porém, é um estímulo artificial e ele acaba atrapalhando o processo, o processo natural, perdão, desregulando a produção ou a distribuição, vamos pensar assim, da dopamina dentro do seu cérebro. Outra coisa, a coisa dos vídeos curtos, que eu acabei de descrever para você, eles são rápidos e intensos. Eles liberam picos de dopamina o tempo todo. Observa que muitas vezes fica no automático. Quando você vê, você está ali 2, 3, 4 horas. Por quê? Porque é tão bom e ele libera tanta coisa de uma forma tão rápida que quando você dá por si, você já está ali um tempão. Aí você quer ir levantar para pegar alguma coisa, um copo d'água, quando eu falei, daqui a pouco não tem mais, de tanto que você gastou a dopamina que poderia ser utilizada para as suas tarefas, você, na hora que precisa dela, pode não tê-la com tanta disponibilidade. Vamos lá. Qual que é o resultado disso tudo? O seu cérebro, ele vai ter o seu sistema de recompensa totalmente desregulado. E uma das formas testadas que hoje a gente tem e que ajuda a gente, não é a única forma, não é a melhor ou não, é uma forma das infinitas possibilidades de você regular novamente o seu sistema de recompensa. E é o que eu quero mostrar para você aqui agora. Vamos lá. Só que antes de eu te mostrar o que ou o para quê, eu quero que você entenda se isso serve para você. Então vamos lá. Para quem que serve, Flávio, o jejum de dopamina? Ele serve para você que está tentando fazer alguma coisa aí, que precisa muito concluir uma tarefa, um projeto, alguma coisa que você quer fazer, mas você não está tendo força, não está dando conta, não tem energia, ok? Ele serve também para você que está começando o projeto ou projetos e não termina, ou para quem está vivendo isso constantemente. Começa uma coisa e não termina, começa outra coisa e não termina, e por aí vai, sai pulando de galho em galho, como a gente costuma dizer aqui em Minas, vulgarmente, né? Fica trocando de projeto sem ter finalizado o projeto anterior. Também serve para você que quer construir ou quer parar de ter um hábito. Você pode entender hábito aqui por vício também. Ele também é possível, ele também te permite tratar ou amenizar um vício. Eu usei, por exemplo, para alguns vícios que eu tinha. Por exemplo, o vício de não ler. Eu troquei o vício de não. Toda vez que eu pegava o livro, eu lia a capa. Por Deus, gente. Eu lia a capa, pronto, a leitura de hoje estava pronta. Eu ficava brincando com isso. E era um vício. Eu criei um vício de não ler. Eu evitava a leitura a todo custo. Tá bom? Ele também serve para você que sente que está disperso, dispersa demais, está sem foco, não está conseguindo concentrar muito ali no seu objetivo, está tendo dificuldade em fazer isso, enfim. É para você que percebe qualquer uma dessas coisas ou todas e não está conseguindo por si resolver essa questão. Aqui eu quero que você entenda que a neuroplasticidade, ou a PNL, como a gente costuma dizer, perdão, a programação neurolinguística nos diz que a gente pode utilizar a neuroplasticidade do nosso cérebro para a gente poder aprender a construir novos padrões. E quando a gente muda os padrões, o ambiente e os padrões, as coisas que a gente faz com repetitividade, a gente vai conseguir reconfigurar, reconstruir e recuperar o nosso foco, que é o objetivo de todo mundo que está aqui, acredito eu, certo? Então, se isso serve, falou com você, se isso serve para os seus objetivos,
Eu quero que você preste bastante atenção aqui. Como é que um jejum de dopamina vai te ajudar a parar de procrastinar? Vamos lá. Procrastinação não é preguiça, como eu falei. Eu preciso que você tenha isso claro dentro da sua mente. Não é porque você está deixando um projeto no meio, não está dando conta de fazer alguma coisa, que você é uma pessoa preguiçosa, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Inclusive, essas palavras estão longe do dicionário. Procrastinação está longe de preguiça, beleza? Por que que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu quero que você entenda e perceba que não são a mesma coisa. Uma pessoa que está procrastinando não é uma pessoa preguiçosa. Ou melhor, não é necessariamente uma pessoa preguiçosa. Mas o seu cérebro pode ficar preguiçoso de tanto que você procrastina. Uma coisa não invalida a outra, mas elas não são a mesma coisa. Entendido isso? Então vamos lá. O que, que é, de fato, a procrastinação? É a preferência por um estímulo imediato. Imagina assim, você pega um livro para ler, você começa a ler ali, lá pela terceira página, vem a imagem daquele vídeo de gatinho que você estava vendo no Instagram mais cedo. Aí você lembra, nossa, podia mandar para minha prima lá em Barbacena. Aí você pega o telefone para mandar o vídeo para sua prima, quando você vê, já passou 40 minutos e você só leu uma página e meia do livro, ok? É aqui que eu quero que você preste atenção, que essa preferência por estímulo imediato está fazendo você procrastinar, e não necessariamente isso é preguiça. Eu quero compartilhar com você aqui o seguinte, quando eu fiz o detox de dopamina, eu não fiquei mais motivado, mais energizado, com mais vontade de treinar. Não é isso que eu estou te dizendo aqui, não, tá? Houveram dias em que se eu não me pegasse e levasse a mim mesmo para a academia, eu não ia. E assim, foi necessário trabalhar muito isso em mim. Só que, quando você trabalha com este processo que nós vamos ver aqui já já, o que, que vai acontecer com você? O mesmo que aconteceu comigo. Você vai começar a se sabotar menos. Você vai ter mais consciência do que você está fazendo. E aí vão começar a acontecer algumas coisas com você. Uma delas é tarefas simples do seu dia a dia vão voltar a te trazer a sensação de satisfação. Vão fazer você voltar a gostar e a querer fazer. Coisas como ter um foco ali para escrever alguma coisa, para ler alguma coisa, para prestar atenção em alguma coisa, ler aquele trabalho que você está enrolando aí, terminar aquele relatório para o seu chefe, você vai conseguir ter um foco naturalmente aumentado e vai conseguir fazer essas coisas todas. O esforço que você faz, ele para de parecer insuportável, porque você sente, quando finaliza a tarefa, uma sensação muito gostosa de dever cumprido. E isso acaba fazendo com que essa vontade inicial passe. Outra coisa também é que você começa a pensar e a observar que a execução do que você deseja de fato é possível. E aí o seu cérebro começa a trabalhar assim: peraí, ela falou que ia fazer o café, levantou, foi lá e fez. Ela falou que ia fazer, que ia ler o livro, ia ler 5 páginas, ela foi lá e leu. Ela falou que ia. Não, então vamos liberar essa tarefa que ela está querendo aqui agora. Vai ficar mais fácil para você, ou seja, vão se tornar menos insuportáveis as ações e a execução das ações no seu dia a dia. Combinado? Todo mundo entendendo até aqui? Clica numa reação aí para eu ver se vocês estão entendendo. Clica no joinha se você está vendo aqui pelo YouTube. Vamos para cima. Ô Flávio, mas me conta aqui uma coisa, antes de você seguir. Como é que eu faço para eu construir alguma coisa, um hábito novo? Como é que eu faço para quebrar um hábito antigo? Pessoal, eu vou falar de formas simples aqui para vocês. Eu não quero falar de forma rebuscada, eu não quero ficar trazendo um monte de tempo, você vai ter que pesquisar depois. Eu quero que você saia daqui sem dúvida. Eu quero que isso aqui seja leve para você. Então, eu coloquei de um jeito bem simplista aqui, vamos dizer assim, para que fique fácil de você conseguir entender como é que é a construção de um hábito dentro da sua cabeça e como é que você pode utilizar isso a seu favor. Vamos lá. Você começa tudo tendo um estímulo. Você percebeu que quando você, vou falar de um estímulo bom, né?
Você percebeu que quando você começa a tomar 8 copos desse aqui de água por dia, é difícil, é ruim ali. Mas no final da semana, você conseguiu entrar naquele vestidinho para ir naquele aniversário daquela amiga sua, e esfregar na cara dela que você emagreceu 2 quilos. Ai, Flávio, mas que exemplo. Sim, é para você entender que ele serve para tudo. O que aconteceu quando você recebeu o estímulo? Você começou a fazer, começou a executar, começou a fazer, começou a executar, percebeu que emagreceu, tem o primeiro resultadinho, você vai para um pico. O que esse pico te leva? Para uma nova tentativa de emagrecer mais 2 quilos. O que acontece nesse lugar? Muitas vezes, na segunda semana, como o seu corpo já passou ali, todo um processo de homeostase, ele já se organizou certinho, já está nutrido, já está hidratado, o que começa a acontecer? Talvez você não perca 2 quilos mais. E aí talvez você se decepcione. E aí você experimenta o que que eu coloquei no exemplo chamado de queda. Só que nessa queda, o que você percebe? Que não foi tão difícil assim. Não chegou a 2, mas chegou a 1 e pouquinho. Opa, isso aqui está ficando interessante. Quando acontece de você passar a primeira queda, você recupera o seu estímulo. Estão entendendo? Quando você recupera o estímulo, você vai passar pelo processo de queda novamente, você vai encontrar um novo pico, você vai buscar por mais. E aí esse processo vai ser infinito. Vou te dar um exemplo da maromba. Estava com muita vontade de entrar no processo de musculação. Queria muito. Entrei na primeira semana, eu só tive dor. Nem o resultado. Muita dor e nem o resultado. Passou aí um mês e pouquinho, eu comecei a perceber que eu estava mais forte. Então eu tive meu primeiro pico, não tinha resultado visível, mas eu estava fisicamente mais forte. Eu abria as coisas com mais facilidade, eu empurrava as coisas com mais facilidade e tinha mais energia para fazer as coisas. O que começou a acontecer quando eu percebi que eu tinha mais força? Eu comecei a buscar por mais. Estão entendendo? E aí, você pode usar isso daqui para qualquer coisa. O que você quer construir aí, hoje? Perdeu ainda não, Jaqueline. A gente ainda não começou a falar sobre o desafio. Estou só explicando para vocês aqui como é que funciona o processo. Vai subir para o YouTube. Pode ficar tranquila que você consegue assistir a primeira parte depois, tá bom? Então vamos lá. O que eu quero que você entenda aqui? Não é sobre força de vontade. É sobre você trabalhar com o ambiente de forma inteligente. Como assim, Flávio? Vamos lá. A mesma água quente que endurece ao cozinhar o ovo, amolece ao cozinhar o macarrão. A mesma água quente endurece o ovo ou amolece o macarrão. Então, a forma como você olha para a construção ou quebra de um hábito muda tudo, porque você pode estar no mesmo ambiente, mas vai utilizar isso de uma forma inteligente, vai usar isso a seu favor. Todas as vezes, a partir de agora que você estiver em queda, lembre, já já eu volto para o pico. Todas as vezes que você estiver no pico, lembre-se, você vai precisar buscar por mais. Todas as vezes que você buscar por mais, você renova o estímulo. E aí o processo reinicia. Ok? Por que a gente utiliza o jejum de dopamina aqui neste caso? Porque foi neste modelo aí que você construiu tudo na sua vida até hoje. Certo? E o jejum de dopamina, ele entra exatamente aí, criando um espaço mental, emocional, de decisão, onde você consegue com mais facilidade interromper este processo. Como assim, cara? Vamos lá. O que a palavra decisão significa? Ela é a junção de duas palavras. E a palavra cisão é literalmente ruptura, quebra. E eu vou utilizar essa ideia que está aí na tela para vocês, junto com um detox de dopamina ou um jejum de dopamina, para que você aprenda a utilizar essa estrutura sempre para quebrar um hábito ruim e construir um hábito novo.
Vou puxar a sardinha para o meu lado, vou chamar todo mundo para ser marombeira também, porque eu quero todo mundo parrudo aí, marombeirinha, cada uma do seu jeito, no seu canto, do jeito que quer. Por quê? Porque é um hábito angular, como eu falei. Por causa da musculação, você vai ter que se alimentar melhor, você vai precisar beber água de uma forma mais consciente, ou seja, você vai ter que se hidratar melhor, você vai dormir melhor, não porque você vai estar vigiando mais o seu sono, porque o corpo vai ter gastado tanta energia que o seu cérebro vai dando determinado horário e ele fala assim, chega, vamos dormir, entende? E ajuda você a controlar, inclusive, a insônia. Você vai começar a ver perda de medida aí. Sabe aquela gordurinha, aquele flancozinho que tanto te incomoda? Começa a ir embora, porque o seu corpo entende, olha, ele está bem nutrido, ela está bem nutrida, ela está bebendo água, ela está se coçando, ela está dormindo, ela está fazendo atividade. A gente não precisa armazenar essa gordura que não, pode liberar. E essas coisas vão trazendo para você os estímulos que você pode utilizar aqui dentro para construir mais estímulo para fazer o que você precisa e deseja fazer aqui. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Pode colocar aí no chat que eu te respondo, tá bom? Quem está aqui ao vivo comigo, obviamente. Se você não está ao vivo comigo, aqui embaixo vai ter o link do grupo. Inclusive, eu vou postar aqui, caso você ainda não esteja no grupo e esteja vendo aqui essa aula comigo ao vivo aqui no Zoom, vou convidar você a entrar no grupo, a Ordem do Foco, Jejum de Dopamina, que vai ser o nosso desafio inicial, tá bom? Deixa eu colocar aqui para você. Aqui no nosso chat lindo. Se você ainda não está no grupo, entra aí, aproveita essa oportunidade, é gratuito. Beleza? Opa, errado. Ignora isso aí, gente. Vamos fazendo duas coisas ao mesmo tempo, tá beleza, né? Pera aí. Só um segundo. Olha só. Olha só. Deixa eu tirar aqui. Pessoal, se você tiver alguma dúvida até aqui, coloca aí no chat pra gente. Eu vou seguindo aqui e quero te convidar. É, É possível a gente fazer esse jejum de dopamina, como eu fiz ele algumas vezes ao longo desse último ano, é possível a gente fazer isso com estrutura e com muita responsabilidade, porque entenda que não é um processo fácil. Eu não estou te prometendo aqui algo simples, perdão, eu não estou te prometendo algo fácil. É simples, mas não é fácil de executar. Então, por causa disso, eu não quero e não posso deixar que vocês que quiserem me acompanhar façam isso de uma forma solta. Ok? Por quê? Porque com estrutura e responsabilidade já não será fácil. Imagina sempre. Ok? Todos conscientes disso, deixa eu te dizer uma coisa aqui rapidinho. Nós vamos fazer um desafio de 7 dias para reconstrução do foco. E é para isso que você está aqui, eu quero te convidar. Lembrando, se você ainda não está no grupo, clica aqui embaixo, entra no grupo, porque é por lá que a gente, que vocês ficam sabendo das coisas de antemão e podem até participar aqui comigo das gravações ao vivo, tá bom? Vamos lá. Durante 7 dias, a gente vai fazer algumas coisas bem básicas aqui, que você vai ter que se obrigar no começo e que vão te trazer um resultado aqui mínimo, mas que já vai te dar um pequeno estímulo para você procurar o próximo estímulo, para você se sentir motivado a ir para o próximo passo. Vamos lá. Durante os próximos 7 dias, a partir de sábado agora, que nós vamos começar de fato, eu vou organizar para você isso tudo, estruturadinho lá dentro do grupo, para você entender e poder ter um espaço onde você vai poder trazer aqui seus pontos, colocar o que você está enfrentando. De repente está muito difícil para você, e você dentro do nosso grupo vai encontrar o apoio que você precisa para não desanimar. Beleza? 7 dias, sem redes sociais, nada de distração, nada de conteúdo sensacionalista. E você vai falar, mas eu não posso deixar de usar rede social porque eu uso para trabalho. Ok, você vai passar a utilizar com o tempo controlado. 40 minutos por dia, 1 hora por dia. Acabou isso? Vá fazer outra coisa.
Larga o telefone, ok? Você já vai estar sem redes sociais. Eu estou falando aqui de Instagram, por exemplo, Facebook. Mas a gente também tem a opção de vídeos curtinhos lá dentro do Shorts do YouTube, ok? E eu quero que você elimine esses picos artificiais de dopamina que te dão retorno ali na hora, mas que atrapalham o seu foco no longo prazo. Nesses 7 dias também, eu quero te convidar a reduzir o açúcar. Sabe quantos dias levou para eu conseguir tomar café sem açúcar, achando café sem açúcar bom? 7. O primeiro dia foi uma porcaria, não vou mentir para vocês. No segundo dia eu já estava me xingando. No terceiro eu tô assim, para que eu inventei essa peste de tomar café sem açúcar? No quarto dia eu queria bater em mim, mas eu insisti. No sexto dia eu comecei a ficar estável de novo. No sétimo dia eu percebi que já não estava sendo mais tão difícil. Óbvio que eu não fui bobo, comprei um café especial, né? Não sei se todo mundo tem essa possibilidade, mas se você puder, vai ajudar bastante. Nos primeiros dias eu tomei o café normal e comecei a estudar. Como é que faz para tomar café? Como é que as pessoas conseguem tomar café sem açúcar? Aí descobri café especial. Tem uns cafés especiais aí com preço bem interessante no mercado, 20 e poucos, 30 e poucos reais. E você já consegue entrar com o café, ele vai ter um dulçor natural, que depois que você desintoxicar o seu paladar, você vai começar a perceber e aí você não consegue mais tomar café com açúcar, tá bom? Hoje, quando eu vou tomar café com açúcar, é que eu estranho, e antes era o contrário, ok? Às vezes eu esqueço, por exemplo, vou tomar um café aqui em casa, na casa do meu pai, eu vou tomar, pego a xícara e tá com açúcar, quando eu dou a golada, é que eu estranho o açúcar. É muito doido isso, mas enfim, pode fazer que funciona, vai por mim. Outras pessoas que fizeram também relataram a mesma coisa aqui para mim, tá bom? Outra coisa que você vai começar a fazer dentro desses 7 dias é executar uma tarefa. Você vai escolher uma tarefa muito importante para você. E durante o tempo que você estiver executando essa tarefa, você vai se dedicar com foco total. Flávio, mas eu não consigo. Entra no grupo que eu vou explicar para vocês como é que é possível você fazer isso aqui sem sofrer tanto. Eu vou te dar alguns hacks mentais, alguns exercícios, umas atividades e algumas ferramentas para você poder fazer isso daqui de forma mais leve. Porque, como eu falei, não é difícil, não é impossível, mas não é fácil. Beleza? A minha ideia aqui não é, até coloquei lá embaixo, ó, não é fazer você virar um monge budista, daqueles que sobem a montanha descalço, sem sentir frio, não é isso não, tá bom? Mas ajudar o seu sistema a se recalibrar naturalmente para que você possa utilizá-lo a seu favor. Todo mundo anotou aí as principais coisas que nós faremos? Sim ou sim? Eu vou te pedir para, além dessas coisas aqui, anota aí. Você vai pegar o seu pezinho lindo. Não precisa me falar que eu sei que vocês são mulheres, vão ficar com raiva de mim. Vai pegar o seu peso, multiplicar por 0,35 e você vai passar a tomar essa quantidade aí de água durante esse período. Ou, se você preferir fazer um cálculo mais fácil, para cada 20 quilos do seu peso, 1 litro d'água. Você está pesando 60 quilinhos, 3 litros d'água. Está pesando 50 quilos, 2 litros e meio. Ai, Flávio, mas é muita água. Só faz, bem. Depois você pensa, depois você reclama, ok? Você vai observar que, ao reduzir o açúcar, se forçar a ter foco, pelo menos para uma tarefa diária, e já evitar redes sociais, você já vai perceber uma grande melhora, inclusive no seu físico. Por quê? O seu corpo vai estar queimando mais energia, porque você está bebendo mais água, e o seu corpo é composto de 70% água. Ok? Agora, se você conseguir entrar naquela saia, naquela calça abençoada, eu quero que você me conte, viu? Eu quero comemorar com você, quero fazer a dancinha junto. Combinado? Estamos entendidos? Temos um combinado, meninos? Temos um combinado aí, meninos? Beleza, então. Olha só. Boa, Poliana.
Se mexa aí, pessoal. Me deixa animado aqui também, para eu deixar vocês animadas aí também. Porque esse assunto, quando a gente fala que a gente vai ter que fazer mudança, o nosso cérebro já começa a querer sair correndo, deixando buraco na parede, igual no desenho animado, né? Vamos deixar, não, tá bom? Para que todo mundo se mantenha dentro da linha, o que que nós vamos fazer? Além dos exercícios, dos hacks, das coisas que eu vou passar para vocês lá dentro, das ferramentas e tal, nós vamos trabalhar com a ativação do seu córtex pré-frontal no grupo. Como, Flávio? Fazendo com que você relate e, consequentemente, se sinta mais comprometida, mais comprometido. Para quê? Para você sair do automático, ok? Então, todos os dias, pega aí, anota aí para a gente, por gentileza. Eu vou mandar isso aqui no grupo, pessoal. Mas é, vocês vão poder printar aí ou anotar no caderno aí agora. Você vai compartilhar 4 coisas lá no grupo. A primeira, eu cumpri ou não cumpri determinada tarefa durante aquele dia. Se você não tiver cumprido, eu quero que você mande a desculpa que você contou para você. Depois que você fizer isso, você vai fazer uma autoavaliação do seu nível de foco, vai colocar esse número lá de 0 a 10 no grupo. Eu vou mandar uma estruturinha para você, vocês só alteram todo dia e manda lá para facilitar, ok? Quando você der um número aí para o seu nível de foco, você vai passar para nós qual que está sendo a sua maior dificuldade ou qual foi a maior dificuldade daquele dia. E também você vai, ao fazer essas 3 coisas, colocar a quarta, que é compartilhar conosco qual foi o seu principal insight. Ok? Todo mundo anotou? Vamos lá. Eu me comprometi a ler 10 páginas por dia e não dei conta. Você vai colocar lá no grupo. Hoje eu procrastinei, fui sem vergonha e não li as 10 páginas do livro. Você vai provavelmente ouvir de mim uma coisa assim, de ainda não acabou, leia agora. Mas você pode colocar a sua justificativa, a sua desculpa lá no grupo, para a gente poder pegar do seu pé. Tá bom? Colocar o nível de foco que você está experimentando naquele dia. Colocar qual está sendo ou qual está sendo de forma repentina a sua maior dificuldade naquele dia ou nos dias que você estiver, vamos dar que você esteja no dia 4 aí. Qual está sendo a maior dificuldade? Tomar café sem açúcar, cortar o açúcar para mim está sendo impossível. Beleza? E depois você vai colocar qual foi o seu principal insight para nós. Beleza? Para que isso? Para que você saia do automático e se comprometa com o seu desafio junto de outras pessoas. Claro, qual que é o objetivo desse desafio aqui? Vamos lá. São 7 dias. Olha para mim aqui. São 7 dias. Mas são 7 dias onde você vai poder mostrar que você pode ser quem você quer ser. São 7 dias onde você não vai se permitir se sabotar. Só 7 dias, passa rapidinho. São 7 dias onde você vai provar para você que você dá conta. Você vai provar para você mesmo, não é para mim, não é para o coleguinha. Você vai provar simplesmente para a pessoa mais importante da sua vida que você consegue. Como assim? A pessoa mais importante da minha vida, sou eu. Eu não sei se você já percebeu, o Clóvis fala um negócio que eu adoro, que é assim, onde quer que você vá, você vai com você. Para onde quer que você viaja com você. Então a gente vai tornar esse ambiente interno mais agradável, porque você vai começar a se ver como seu herói, como sua heroína. E você vai provar para você mesma que você é capaz. O que que isso vai provocar em você, você sabe? Uma sensação forte de identidade. E é isso que eu quero que vocês percebam aqui. Você vai, através de um processo que aparentemente é simples, um desafiozinho bobo, começar a construir um padrão de identidade de alguém que se determina e faz, determina e faz, determina e faz, determina e faz. E, consequentemente, você vai se tornar uma pessoa mais ativa, mais forte, mais poderosa. Tá bom?
Minha convocação para você. Você não está quebrado, não está quebrada, não está enrolando, não está preguiçosa. Você só está sobrecarregado. Sobrecarregado é muito estímulo. É muita coisa que você está enfrentando aí hoje. E eu quero te convidar a fazer o caminho que eu fiz, que ajuda você a sair deste lugar. Como eu falei, vai te ajudar em uma série de outras coisas, inclusive a dormir melhor, que eu não sei para você, mas foi um problema para mim durante um tempo. Rolar na cama 3 horas da manhã, tá lá olhando pro teto, vira, 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 não consegue dormir, pegava o telefone de novo. Quando eu vi, estava amanhecendo o dia. E aí, que disposição que tinha para fazer as coisas? Talvez você esteja aí tentando mudar há muito tempo, há muitos meses, muitos anos. Talvez você esteja cansado, cansada de ficar tentando, de começar e parar, de não conseguir nem tentar, e de procrastinar, e de amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Ou então entrou naquela área do tá bom. Ah, tá bom, já fiz aqui 10 passos, tá bom. Tá bom coisa nenhuma, ok? E esses 7 dias aqui são para você provar para você, não é para mim. E quando você perceber que você pode provar para você, você vai perceber que alguma coisa dentro da sua cabeça muda e que esse ruído começa a diminuir, uma força que eu não sei de onde vem aparece dentro de você e você vai conseguir fazer aí o que você precisa. Combinado? Então vamos lá. No sábado desta semana, que vai ser dia. Só um minutinho. Estamos hoje no dia 4 de março de 2026 e no sábado, dia 6 de março, perdão, dia 7 de março, às 3h15 da tarde, às 3h30 da tarde, no sábado agora, 7 de março de 2026. Para quem estiver no grupo, vai ter uma live onde a gente vai iniciar o nosso desafio de uma vez por todas, onde eu vou trazer para vocês algumas ferramentas, alguns hacks mentais e algumas artimanhas para facilitar o seu dia a dia e o seu desafio, e como essa ideia que eu te falei do café. As coisas que eu usei que facilitaram para mim, eu compartilho com vocês. Combinado? Bom, não estou vendo nenhuma pergunta aqui, vou entender que todo mundo entendeu. Alguém tem alguma dúvida? Quem está aqui na gravação comigo, espera um pouquinho, eu vou encerrar aqui, mas eu quero seguir batendo papo com vocês, tá bom? Se você está vendo isso aqui pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal, clica aqui no like ou no dislike se você clicou no like no início, mas não deixe de fazer alguma coisa. E um beijo, fiquem bem, fiquem em paz. Fui!